Olá, que Deus te abençoe. Muito bom que você está aqui conosco, porque esse momento é um momento em que a sua vida pode tomar uma direção diferente. E talvez é exatamente isso que você precise. Nós não estamos aqui para te convencer. Nós estamos aqui para dar para você uma opção que talvez você não tenha encontrado, pois todas as opções que você tinha, você descartou ou foi tirada de você. E esse programa é para ensinar a você, mostrar para você que existe algo mais, algo além. E esse algo além, ele vem da fé. Da fé, meu amigo, que está dentro de você. Talvez você possa ter perdido a sua fé, isso é o que você pensa. Talvez você ache que eu nunca dependi desse negócio de fé, eu sempre dependi do meu trabalho, do meu esforço, de ir lá e fazer acontecer, porque se eu não fizer, nem Deus vai descer do céu para fazer por mim. Tudo bem, esses foram os seus pensamentos. Talvez por algum tempo esses pensamentos te levaram até algum lugar, mas não impediram você de perder, não impediram você de se ver naquela situação. Caramba, e agora? Eu estou tentando de tudo e não é suficiente. Pois é, porque está te faltando o poder da fé. Talvez você é um excelente profissional, talvez você construiu um nome, construiu uma empresa, fruto do seu sacrifício. Agora, você vai dar para a sua fé essa opção. Eu quero que você fique conosco para acompanhar. Olha o que aconteceu na vida dessa pessoa que aprendeu. Essa pessoa que tomou parte dessa fé, fez uma aliança com Deus, e então viu, como a gente costuma dizer, venceu, se tornou aquela pessoa que todos determinavam, todos, como você vai ouvir ele dizer, quando todos os amigos viajavam, ele não viajava. Quando todos os amigos se juntavam para comemorar, ele não tinha nem como, às vezes, o que comer dentro de casa. Porque tudo que ele construiu, tudo que ele tentou construir, chegou a lugar nenhum. Ele não teve resultado, mas com a fé, meu amigo. E é essa fé que eu quero convidar você a usar. Essa fé não é sobre apenas vir na igreja, é sobre usar essa fé que você tem. Enquanto isso, prepare o seu copo com água. Prepare o seu copo com água, porque voltaremos, após essa história, unindo a fé, para que então você veja o resultado que vai começar na sua vida, após essa simples oração. Vamos a essa história de vida e já voltamos. Tudo bem, meu amigo? Seu nome? Renato Lopes. Renato, conta pra gente quem era o Renato, como era a sua condição antes de ter uma aliança com Deus e o que mudou depois que você fez a sua aliança com Deus. Era uma vida de depender de muitos favores de família. Onde eu morava era a família mais pobre, então toda a família lá era constituída, tinha pai, tinha mãe, tinha imóvel próprio. A gente era o único que não tinha essa estrutura, porque meu pai foi embora muito cedo, né? Tinha meses, e a minha vida começou assim, a trajetória de miséria. Chegamos a morar em casa que não tinha sistema de esgoto, não tinha laje, então ficava passando rato em cima, o banheiro era para fora, era um cheiro horrível. Quando minha mãe teve um pouco de dinheiro para ter um sofá, mandou um marceneiro fazer um banco de madeira, e ali eu dormia muitas noites. É uma situação de miséria pura. Fui crescendo, isso não foi mudando, né? Eu fiquei com o nome sujo, cheguei com mais ou menos, entre pessoa física e jurídica, 100 mil reais de dívida. Para você era uma dívida que você podia pagar ou impagável? Não, de forma alguma. Eu pensava até de, sei lá, fazer qualquer coisa aí para fora do país, fazer qualquer tipo de serviço, porque minha situação, aos olhos humanos, não tinha como mudar aqui, né? Então, mesmo em casa, morando de favor, cheguei lá 2 vezes a luz cortada,
ia trabalhar, não tinha o que comer. Uma vez eu tive que dividir um hot dog, à época, que era R$1, né? Tinha 50 centavos, ele também. E outras vezes as pessoas me ofertavam coisa para comer. Tinha até um carro em nome de outra pessoa, porque não tinha nome, né? Então, para comprar roupa, não tinha como ser à vista, era só parcelado. Então, desculpa, Renato, as derrotas eram muitas. Eram muitas. Apesar de pouca idade, era muita miséria mesmo, né? Como é que isso mudou? Mudou quando eu cheguei, quando eu fiz o meu propósito com Deus. Eu falei que nesse lugar eu jamais pisaria, né? Tinha sido convidado antes, se eu tivesse tomado juízo antes, né? Então você tinha um preconceito. Sim, com certeza, né? Então eu entrei endividado e saí da mesma reunião endividado, mas alguma coisa aqui dentro de mim mudou. Isso me fez querer vir outra vez e outra. E a maior conquista que eu tenho hoje, e deveria ser o suficiente, era falar que eu recebi o Espírito Santo, porque com isso, não importa as lutas, as adversidades que você passa, e são muitas, porque Deus diz que na vida nós teremos aflições, né? Então não falou que vai ser um mar de rosas, então as lutas são constantes, mas com o Espírito Santo, não importa a luta que você está vivendo, você coloca a cabeça no travesseiro e você dorme e fica tranquilo, né? O que você conquistou? Como é que está a vida hoje? Incomparável, né? Então, meus amigos que tinham sempre tudo antes de eu ter, na verdade eu não tinha nada, eles viajavam, eu não podia viajar, né? Então, eu não podia ir nem aqui para Praia Grande, não tinha condição. Eu já fui esse ano eu fui para o Japão, eu já fui para o Catar, Dubai 3 vezes, Europa, Estados Unidos, já conheci muitos lugares nesse mundo. Para quem vivia de favor, eu tenho um apartamento no Morumbi de mais de 1 milhão, eu moro numa mansão em Alphaville, avaliada em 4 milhões, eu trabalho com obra, mas e para quem não tinha o que vestir, né? Inclusive hoje, dia 24/3, a minha empresa está fazendo hoje 24 anos, perdão, 20 anos, hoje dia 24 fazendo 20 anos, e isso só me engrandece o agradecimento que eu tenho a Deus, porque humanamente falando não era possível. Eu trabalho com moda social masculina. Você reconhece que não são os seus méritos, a sua capacidade, é Deus. De forma alguma. Não tive nem condição de estudar, mas hoje meu filho estuda no Mackenzie, minha filha faz direito no Mackenzie, e assim, não tem como comparar. Eu só agradeço a Deus, porque humanamente falando é impossível. Deus é grande, né? Deus abençoe muito mais, Renato. Muito bem. Eu acredito que você já tem o seu copo com água. Se você não o tem, você tem a sua fé. Talvez você já está quase saindo, está se preparando para ir trabalhar, cuidando dos seus filhos, café da manhã. Mas o importante é que você está aqui. E eu quero ler com você agora uma palavra para que você baseie a sua fé. Baseie a nossa oração e entenda o que Deus ele quer fazer com você. Olha o que diz. Aparece agora esse versículo na sua tela e vamos ler juntos. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna, e eu os estabelecerei e os multiplicarei. Como você pode ver, Deus, ele quer multiplicar e estabelecer você, como aconteceu na história que você acabou de acompanhar. E nessa fé, eu quero convidar você para orar. Pense em algo que você vai fazer essa semana. Pense naquilo que você está lutando, buscando, e vamos aplicar a nossa fé nisso. E eu tenho certeza que a mão de Deus vai se manifestar na sua vida. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, esse programa, meu Deus, ele é chamado a hora do milagre. Não teria sentido nenhum, meu Pai, se essa pessoa que une a fé conosco, porque não é sobre ela, meu Pai, não é sobre ela, porque eu não sei como a fé dela está, como a cabeça dela está, como o coração dela está. É sobre o que diz a tua palavra e porque nós cremos que o Senhor está aqui. Por isso, meu Pai, tudo aquilo que tem bloqueado o caminho dessa pessoa, para que ela não se estabeleça, tudo aquilo que tem bloqueado, meu Pai, a obra das mãos dessa pessoa, para que ela não multiplique, meu Deus, se sentindo incapaz, se sentindo incompetente, perdida, porque, meu Deus, ela não vê o resultado que ela quer, que ela precisa, às vezes, já passou do ponto, meu Pai, dela querer algo. Talvez, meu Deus, ela está só pela necessidade. Meu Deus, talvez ela está só querendo o necessário, meu Pai, porque talvez nem isso ela está tendo. O teu poder ajuda ela agora, meu Pai. Meu Deus, nós iniciamos essa semana e eu quero que essa pessoa volte aqui, entre em contato conosco, através da linha amigo, do e-mail, meu Pai, dizendo que houve resultado desta oração, porque o Senhor é esse Deus que quer fazer essa aliança com essa pessoa. Meu Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esse copo com água e que seja vida e força para que essa pessoa seja livre das dúvidas, das incertezas, dos temores da vida e ela receba força, paz e direção em nome do Senhor Jesus. Beba desse copo com água. Respire fundo, meu amigo, porque Deus, Ele ouviu a sua oração, a nossa oração, e Ele vai te dirigir e te estabelecer. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Olha, meu amigo, tenha certeza que você vai nessa semana, baseado nessa palavra, sem saber falar, sem saber fazer, orar, apenas creia. Se você tiver que sair de casa dizendo assim, eu creio naquela oração que eu fiz, Deus vai te mostrar. E para isso, eu quero que você tenha um desafio, entrar em contato conosco. Se você quer saber mais, você pode nos procurar hoje, participar de uma das nossas reuniões aqui em Londres, no endereço 232 Seven Sisters Road, N43NX. Você pode entrar em contato conosco pela linha amiga, a linha amigo, melhor dizendo, pelo 020 7272 1010, ou se você diz assim, eu não estou em Londres, você tem o link, o centrodeajuda.com, onde você pode encontrar o endereço mais próximo da sua casa. Fique agora com um relato de uma pessoa que fez uma aliança com Deus não só pelo benefício da vitória, mas pela salvação da alma, pelo equilíbrio espiritual, pela paz interior, que é dada quando você recebe o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e te espero amanhã. Até lá. Meu nome é Camila Galego, eu tenho 31 anos. Eu cheguei na igreja aos 19, já sofrendo de depressão há uns 10 anos. Desde os 18 aninhos eu era uma criança muito triste, né? Meus pais não entendiam o que acontecia comigo. Eu era muito angustiada, eu não tinha prazer nas coisas, mesmo tendo tudo, né, ao meu redor, né? Porque eu cresci numa família que sempre teve tudo, assim, né? Financeiramente falando, de amor, de afeto também me proporcionavam. Mas eu não entendia o que acontecia comigo, né? Então, a minha mãe também sofria de depressão, então acredito que eu via elas naquele estado e eu também ficava muito mal, mesmo sendo criança. Eu comecei a ter muitas dificuldades na escola, né? Então eu tirava nota baixa e aquilo me fazia me sentir mais inferior ainda. Então eu me sentia o patinho feio, né? Assim, eu me sentia totalmente estranha às pessoas. Então eu digo que a minha depressão começou aí, né? Desde 8 anos, mas o gatilho maior foi quando meu avô faleceu também, logo depois disso,
né, quando eu tinha uns 9 anos, e aí eu comecei a piorar, porque eu via minha mãe piorar, e aí tudo começou a piorar mesmo, né? Depois eu também tive um problema de saúde, então assim, todo o ambiente reforçava a minha tristeza, eu ficava no quarto, né, muitas vezes eu não queria comer, eu comecei a me cortar, né, e minha mãe começou a ficar desesperada por conta disso, né, porque ela também não entendia o que estava acontecendo. Aí ela começou a buscar ajuda para mim, médica na época, mas nada surtia efeito, eu ficava ainda pior porque eu tomava remédio, né, assim, sendo criança, remédio forte, e eu só piorava, só me via dopada. Então, foi aí que a minha mãe, ela recebeu ajuda, né, na igreja. A minha mãe, ela entendeu que era um mal, né, tanto na vida dela quanto na minha. E ela se converteu, ela se libertou, né, ela passou por todo o processo e aí ela começou a me convidar. Aí eu já tinha uns 13, 14 anos. No início eu fui resistente, mas eu comecei a ir depois. E eu comecei a me engajar, né, naquela palavra. Eu vi que aquela tristeza que eu tinha, aqueles pensamentos, aquela angústia, né, aquela vontade muitas vezes de sumir, não estava certo, eu podia ter uma outra vida. E aí eu comecei também a seguir a direção de Deus. Aquela palavra de Deus foi entrando dentro de mim, eu decidi, né, que eu queria ser curada, e eu decidi que eu ia ter aquela vida ali que aquelas pessoas estavam falando na igreja. Então eu comecei a entender que Deus precisava entrar para a depressão sair. E aí aquela palavra foi entrando, eu fui recebendo força. Em poucos meses eu mesma larguei o remédio, né? Eu fiz um voto e eu falei que se Deus existia eu não ia precisar tomar remédio. E ali eu comecei a ser outra pessoa. Aqueles pensamentos negativos, eles não existiam mais na minha mente. Aquela angústia saiu, vontade de se cortar nunca mais. Eu que me achava incapaz, eu tirava notas baixas na escola por conta de toda a minha confusão, né, mental. Eu comecei a tirar as melhores notas, eu comecei a me desenvolver, Deus foi me dando direção em todas as áreas da minha vida, foi me dando força. Eu passei por uma das melhores faculdades do Rio, eu me formei sem dificuldade nenhuma, né? Então aquelas pessoas que antes me olhavam, né? E às vezes a pessoa ficava com pena, né, de tudo que você passa, elas hoje, né, não conseguem nem acreditar, né? Porque com Deus você passa realmente à frente, né? Deus faz você ser outra pessoa, né? Ele reflete quem Ele é na gente. Então hoje eu tenho paz, né? Aquela paz que eu não tinha. Eu tenho paz, hoje eu tenho força. Hoje os pensamentos, né? É só pensamento leve, né? Eu tenho sonhos, né? Que quando a pessoa tem depressão, ela não tem perspectiva de vida, ela não tem sonhos. Então Deus, Ele só renova os sonhos dele hoje em dia na minha vida. Então acredito que realmente é só a palavra de Deus entrando, né, para uma pessoa com depressão realmente ser transformada. Então hoje eu agradeço, porque se não fosse Deus na minha vida, nada seria realizado. Hoje eu sou casada, hoje eu tenho uma vida totalmente diferente, né, da que eu tinha no passado. Então você que se encontra na mesma situação na qual eu cheguei na igreja, né, ou pior, angustiada, triste, com vazio, com pensamento negativo, vontade de morrer, sem perspectiva de vida alguma, eu quero te dizer que se a palavra de Deus, se você der um espaço para a palavra de Deus entrar na tua vida, a tua vida vai mudar em todos os sentidos. Você vai ser uma pessoa forte, você vai ser uma pessoa com perspectiva, com direção. Eu estou te dizendo isso porque eu passei por isso e ninguém dava nada por mim. E hoje eu sou reconhecida, né, nesse sentido de ser outra pessoa. Então, deixa Deus começar a agir na sua vida, que com certeza você vai ter outra vida. O que tem tirado o seu sono? Problemas no trabalho? Más notícias? Discussões com seu parceiro ou parceira? Desânimo? Estamos disponíveis para conversar com você agora mesmo. Ligue para nós, 020 7272 1010.